ação solene em homenagem ao professor doutor Siang Won Song, docente sênior do Departamento de Ciência da Computação deste Instituto. Intitulado Professor Emérito, na 661ª Sessão Ordinária da Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Realizada em 27 de junho de 2024. Saudamos e agradecemos a presença das autoridades, amigos, colegas, alunos, que aqui se reúnem em homenagem ao ilustre professor Dr. Siang Song. Em especial, saudamos suas filhas, Alice Tung Wang Song e Arlene Ting Wang Song, seu genro, Oscar Dias Lima, seu neto, Arthur, e suas netas, Olivia, Júlia e Nicole. Saudamos também o professor Benjamin Grossman, amigo da época da Poli e hoje professor da Unicamp. Saudamos ainda Elias Abraão Sobrinho, que foi da primeira turma do BCC de 1974. Agradecemos a presença do ex-diretor do IME, professor doutor Francisco César Poucino Miles, diretor do IME de 2002 a 2006, e professor emérito com o título conferido em setembro de 2023 e outorgado em setembro de 2024. Saudamos ainda o professor doutor Ivan Shestakov, professor emérito do IME, com o título conferido em 2022. Agora, convidamos para compor a mesa solene os professores doutores Sérgio Muniz Oliva Filho, diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Siang Won Song, diretor do IME de 1998 a 2002, professor sênior. Professor sênior do Departamento de Ciência da Computação e o grande homenageado dessa sessão. Professor Ronaldo Fumio Hashimoto, vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Alan Michin Durham, chefe do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Neste momento, convidamos a todos a se colocarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram a noite
convidamos o senhor diretor, professor doutor Sérgio Muniz Oliva Filho, para proferir o seu discurso de abertura. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estarmos aqui em mais uma outorga de professor emérito, uma sessão solene da congregação. Os discursos vão, às vezes, se repetindo, mas é sempre tailor-made. Então, é um prazer realmente estar aqui. Eu acho que eu já falei isso mais de uma vez. A memória do Instituto é uma coisa que a gente tem que preservar. E preservar essa memória significa reconhecer aqueles que passaram por aqui. Colocaram cada seu tempo, sua dedicação, seu esforço para construir esse instituto. Esse instituto não apareceu da noite para o dia. Ele apareceu ao longo do tempo com o esforço de inúmeras pessoas que por ele passaram, por ele se dedicaram, trabalharam, suaram e deram seu exemplo para que isso continuasse acontecendo. Cada época com a sua marca, cada época com os seus desafios. O professor Ciang pegou uma época que tiveram muitos desafios, um crescimento, e trabalhou muito por isso, não só no Instituto, trabalhou na área central, tem a história na Poli, né? Então uma história de longa data aqui na universidade. E é um prazer, eu fui agraciado de homenagear todas as pessoas. Eu acho que o Instituto ficou um tempo sem manejar ninguém, e eu acho que com bom senso começou a manejar várias pessoas, e eu calhei de estar de assinar os diplomas, né? Eu acho que isso é uma honra para mim. Eu vou aparecer em vários diplomas ao longo dos anos daqui para frente. Então, eu queria parabenizar o professor Ciang, parabenizar a família. Eu acho que a gente não vai entrar sem a nossa família. Eu acho que é uma bênção de ter os amigos, os colegas. Eu acho que ele é um exemplo com serenidade, trabalho, tá certo? Eu acho que a figura do professor Ciang traz isso, tá certo? Uma pessoa confiável, uma pessoa amiga, uma pessoa que trabalhou pelo Instituto, trabalha com esforço, suor, e tem orgulho de onde ele está até hoje. Ele está aqui dentro, né? Então, se não tivesse orgulho desse espaço, ele não estaria mais aqui. E ele continua contribuindo, continua nos agraciando com a presença dele, com o exemplo, com as conversas. Eu acho que é uma figura exemplar que a gente tem que olhar, idolatrar dentro do possível de idolatria, né? Não sem exacerbar, mas que nos mostra quem nós somos e para onde a gente pode ir. Se a gente tiver mais pessoas seguindo essa trilha, com essa vontade de fazer, a vontade de ouvir, a vontade de acolher, o Instituto só tem a crescer. Eu queria declarar então aberta essa sessão solene, agradecer a todos e todas de novo, e principalmente ao professor Ciang por toda a sua trajetória, sua vida, o seu exemplo que ele nos deu. Muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Agora passo a palavra ao vice-diretor, professor doutor Ronaldo Fumio Hashimoto, para proferir o seu discurso. Boa tarde a todos, a todas. É com honra que nos reunimos hoje aqui no Instituto para celebrar esse momento especial. Estamos aqui para conceder o título de professor emérito ao professor Ciang, uma homenagem merecida em reconhecimento por suas inúmeras contribuições. Ao longo de sua notável trajetória, o professor Ciang construiu uma sólida carreira acadêmica, marcada por pesquisas de relevância internacional nas áreas de ciência da computação, com ênfase em algoritmos paralelos e arquitetura de computadores. Suas contribuições foram decisivas para o avanço do conhecimento e para a formação de profissionais altamente qualificados. Além disso, a sua atuação como diretor do IME e como membro de comitês e conselhos de pesquisa reforçou o impacto de sua dedicação à gestão acadêmica. Nossa, muito obrigado, Ciang. Eu gostaria de contar aqui uma experiência que tive com o senhor, né, como se eu for diretor. Eu estou fugindo um pouco do meu script aqui. Eu lembro que quando eu tinha estava voltando do meu doutorado de sanduíche, né, eu ainda estava fazendo meu doutorado e tinha que ir para um congresso apresentar um trabalho, o resultado do doutorado de sanduíche. Só que naquela ocasião eu não tinha verba, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Então eu fui lá bater na porta do Ciang.
Xiang, olha, eu preciso apresentar um trabalho, não sei se você lembra disso, Xiang, faz muito tempo. É muita gente que bateu na sua porta, né, Xiang? Mas naquela época você me atendeu tão bem, depois, né, me concedeu a verba e fui apresentar o trabalho, né? Então eu agradeço muito também por essa oportunidade que o senhor deu também na época que o senhor era diretor. Voltando ao script agora, então. Como sabemos, o título de professor emérito é concedido àqueles que, além de dedicarem suas áreas, deixam um legado transformador tanto na pesquisa quanto na formação de novas gerações. E o professor Xiang representa um exemplo inspirador de compromisso e excelência. Sua trajetória marcada pela liderança e compromisso com a educação. Seu entusiasmo pelo ensino, não só pela pesquisa, apenas também impulsionou a avanços significativos e motivou e incentivou inúmeros estudantes e colegas a também de se dedicarem também na educação, né? Muito bonito o seu exemplo, professor. Ao conferir o título de professor emérito, professor Xiang, reconhecemos sua dedicação incansável, pelo seu comprometimento com a busca pelo saber. Sua jornada nos lembra a importância de inovar, avançar e preparar futuros líderes que continuarão a promover o desenvolvimento da ciência. É um privilégio para todos nós aqui do IME reconhecer suas valiosas contribuições. Em nome do nosso Instituto, expressamos nossos sinceros agradecimentos por todas as suas realizações inagualáveis e parabéns por essa merecida homenagem. Que sua trajetória continue a nos inspirar a seguir o mesmo entusiasmo e compromisso. Agradecemos a presença de todos por partilharem conosco essa ocasião memorável. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ronaldo. Neste momento, convidamos o professor Dr. Alan Mitchell Durham para proferir o seu discurso e fazer uma breve leitura da biografia do professor Xiang Song, que destaca sua brilhante trajetória acadêmica e as suas contribuições inestimáveis à ciência e à educação. A dificuldade é ser breve aqui por causa da carreira do professor Xiang, né? Então, eu não sabia que eu ia ter essa imensa satisfação de apresentar o professor Xiang sendo chefe de departamento. Comecei na sexta-feira, então ganhei um prêmio já de entrada. Tá? Ele, inclusive, foi meu professor na graduação, foi uma das melhores disciplinas que eu fiz no PCC, foi a disciplina do professor Xiang. Eu vou, então, fazer um pouquinho do resumo biográfico dele. Ele nasceu em Xangai e chegou no Brasil quando tinha 15 anos e fez o vestibular da Escola Politécnica na Universidade de São Paulo. E já começou bem, foi o primeiro lugar, tá certo, no vestibular e ganhou o prêmio Michelangelo. Ainda na graduação, ele cursou a disciplina de cálculo numérico com o professor Setzer. Tá? E quando ele começou, eu achei interessante essa ideia que você, eu vi achando na bibliografia, o primeiro computador que você programou era um IBM 1620, que fazia 200 multiplicações por segundo. Então, o pessoal que hoje em dia faz, é a história inteira da computação, tá certo? Agora está em trilhões, você vê como é que era faz tempo que a gente trabalha aqui com isso. Tá certo? Assim que ele terminou o curso na Poli, o professor Setzer convidou ele para ser professor auxiliar do Departamento de Matemática Aplicada, que não existia um departamento de computação ainda. Em 76, ele foi o primeiro brasileiro a cursar o doutorado do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Carnegie Mellon, com bolsa FAPESP. Ele voltou em 81, e já em 82 virou chefe de departamento. Tá? E se torna um dos primeiros pesquisadores na área de computação paralela no Brasil. Ele coordenou projetos FAPESP que financiaram a implantação da primeira rede de computadores no IME em 93 e a primeira rede sem fio em 2000, inclusive uma das primeiras redes sem fios de universidades no Brasil. Tá? Ele criou aqui no IME o Laboratório de Computação Paralela Distribuída e liderou a aquisição da primeira máquina paralela do Instituto. O professor Xiang lecionou mais de 100 turmas que atenderam a mais de 4.500 alunos na sua carreira. Tá? Foi orientador ativo do programa, formando 17 mestrandos, 5 doutorandos. Também, quando foi diretor do IME, eu já estava aqui com presente, eu lembro que a gestão dele foi caracterizada pela sobriedade na gestão, a capacidade de mediar conflitos, tá certo? E sempre adotar posições, tá,
que atingiam consenso entre todos. Ele coordenou 12 grandes projetos científicos, publicou 25 artigos em periódicos, 74 em análise de congresso, eu vi que deu 99, publicou 6 livros e 11 capítulos de livros. Recebeu inúmeros prêmios na carreira, além do prêmio Michelangelo, o prêmio de melhor apresentação no evento de 1980 da International Conference on Parallel Processing, da IEEE, o prêmio Newton Fowler, da Sociedade Brasileira de Computação, em 2001, o prêmio de mérito científico da Sociedade Brasileira de Computação, em 2011, e ele é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e presidente da República. Finalmente, foi membro do corpo editorial de vários periódicos, como o Parallel Computing, Parallel Processing Letters e Journal of the Brazilian Computer Society. O professor Siang fez tudo isso com serenidade, com calma e alegria. Acho que é uma das pessoas que eu conheço que todo mundo gosta. Não conheço ninguém, se a gente fala Siang, todo mundo faz um sorriso. Não existe, ele é uma pessoa que... Acho que é impossível não gostar do professor Siang. E a gente sempre fala que... quando a gente faz as coisas, é impossível a gente fazer omelete sem quebrar ovos, mas o professor, além de tudo, o professor Siang conseguiu um feito culinário, que ele fez omelete acadêmico sem quebrar nenhum ovo. Parabéns, é uma honra ter apresentado o senhor, o título muito merecido. Obrigada, professor Alan. Agora, convidamos ao púlpito o professor doutor Fábio Kohn para prestar uma homenagem ao professor Siang. Obrigado, então, um enorme prazer estar aqui. É uma pena que a pessoa que devia estar aqui seria o Alfredo Goldman, que foi orientado pelo professor Siang, mas o Alfredo aprendeu muitas coisas com o Siang, inclusive que tem uma participação em sociedades científicas é importante, porque o Siang sempre fez isso. Então o Alfredo está representando a IEEE lá na Áustria, acho, alguma coisa assim. Então ele pediu para eu falar, e eu comecei a tentar lembrar momentos em que a minha vida cruzou a vida do professor Siang, e daí percebi que foram inúmeros momentos e sempre que serviram de inspiração para mim, para a minha carreira e para o meu modo de encarar a minha profissão hoje em dia, e vi que isso acontece com muita gente que passou perto do Siang. Então, aí tem dezenas e dezenas de pessoas que foram fortemente influenciadas pelo Siang. Acho que a primeira vez que eu cruzei o Siang foi na década de 80, como aluno de graduação, e havia uma pressão dos alunos para ter uma disciplina de uma coisa chamada, já ouviram falar, inteligência artificial? E não existia nenhum professor de inteligência artificial no IME, mas o professor Siang, se não me engano, tinha feito essa disciplina na Carnegie Mellon. Então, ele aceitou ministrar a disciplina, mesmo não sendo a área de pesquisa dele. E fiz a disciplina, e foi uma disciplina muito boa, todo mundo gostou muito, a gente aprendeu muito. Então, acho que a primeira inspiração... O Siang é uma pessoa que sai do seu caminho para ir ajudar as pessoas, para atender o pedido das pessoas. Os alunos queriam essa disciplina, não tinha ninguém para dar, ele foi lá, se ofereceu, provavelmente teve que estudar para apresentar, e fez um excelente trabalho, né? Depois, na pós-graduação, eu tive aula com ele também. Se eu me lembro bem, eu ia de cabeça. Era algoritmos sistólicos implementados com VLSI, Very Large System Integration, né? E era impressionante a qualidade da aula dele, né? O cuidado que ele tinha para preparar cada aula, o capricho, e ele era muito famoso pelas transparências animadas. Quem lembra das transparências animadas? A gente não tinha PowerPoint, a gente tinha as transparências aquelas de plástico, né, que você botava e projetava, no retroprojetor. E o Siang não só tinha uma transparência maravilhosa, como daí, grudado, tinha vários outros pedacinhos de transparência que ele ia botando assim em cima e ia criando a animação dos algoritmos. E era tão fácil de entender qualquer coisa lá quando o Siang estava ensinando. Até aqueles complexos algoritmos sistólicos e VLSI, era muito fácil de aprender porque o Siang estava lá ensinando daquela forma, né, com aquela paixão. E isso é outra coisa que me inspirou a mim e inspirou a muitos outros professores de fazerem algo com esforço para que o aluno entenda, né?
Então, você não está lá dando aula para você cumprir essa coisa, você está lá servindo ao aluno e você tem que sair do seu caminho para fazer o melhor possível para o aluno entender. Daí, eu fui contratado como professor MS2 naquela época, né? E comecei a viver como professor aqui e comecei a perceber como boa parte da infraestrutura computacional do IME inteiro era comprada, adquirida por meio de projetos do professor Siang, né? Então, tinha projetos, às vezes, projetos de pesquisa, que ele comprava servidores ou máquinas, workstations naquela época, né? Spark Stations e coisas do gênero, e colocava para as pessoas usarem, como a própria infraestrutura básica do IME, tinham projetos de infraestrutura, que era sempre o Siang tinha a iniciativa de fazer isso, e o IME foi um pioneiro no Brasil em infraestrutura computacional. O Alan falou, uma das primeiras redes Wi-Fi acadêmicas, não, uma das primeiras redes Wi-Fi do Brasil, ponto. Eu lembro quando, acho que foi, sei lá, eu lembro quando a gente comprou aquele roteador com o projeto do Siang, não existia isso no Brasil, né, de rede sem fio. Nessa época, ele não foi meu orientador, mas muitos dos meus amigos faziam mestrado com ele, e eles contavam como o Siang era um excelente orientador, sempre dava uma grande atenção para os seus alunos, e o Alfredo sempre falava que o Siang veio para o Brasil aos 15 anos, né, então aprendeu a falar português provavelmente aos 15 anos, mas ele tinha um cuidado com a língua portuguesa e na escrita das dissertações ali dos alunos que era muito impressionante, né? E ajudava os alunos até a escrever em português, ele que aprendeu português aos 15 anos. Daí eu fui, outra coisa que a gente vê, eu era professor MS2, mas eu tive que pedir demissão para ir fazer doutorado no exterior, porque a minha vaga não permitia um afastamento. E, se não me engano, o Siang era diretor do IME naquela época, e ele ficou chateado com isso de eu não poder ter um afastamento, né? E falou, mas Fábio, vai lá fazer o doutorado, que quando você voltar, a gente quer você de volta no IME. E ele me deu uma carta, como diretor do Instituto, falando que o IME tem interesse em contratar. Era uma coisa meio informal, né? Acho que não valia muito essa carta em termos legais, mas valia muito para mim, e tanto que valia que eu voltei e estou aqui, talvez, pela atitude do professor Siang. E daí, quando eu voltei, eu comecei a ver os vários projetos de pesquisa que o Siang tinha, e, de certa forma, ele ensinou eu e meus colegas, Alfredo e outros, a como se escreve uma proposta de pesquisa, como que se gere um projeto de pesquisa, como se faz até prestação de contas, que o Siang era incrível na prestação de contas. Felizmente, hoje a gente não precisa mais fazer, porque o Instituto já provê, mas naquela época não tinha isso, e o Siang era excelente até nisso, né? Depois, ele se aposentou aqui no IME, mas teve um papel importante também na consolidação da Federal do ABC, do Departamento de Computação lá, né? Ele foi professor visitante sênior, né? E ajudou muito na consolidação. Hoje, a Federal do ABC tem um grande departamento de computação, e o Siang teve um papel fundamental para que isso acontecesse, chegasse onde a gente está hoje. Então, em suma, ele foi uma inspiração para mim e para muitas pessoas que passaram próximos dele. Então, a gente tem muito a agradecer, Siang. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Fábio. Dando continuidade, convidamos ao púlpito o professor Dr. Routo Terada para prestar uma homenagem ao professor Siang. Boa tarde a todos. Como sou mais velho aqui, eu vou falar um pouco do passado. Então, estou muito feliz por esta oportunidade de falar sobre o Siang. Então, vou começar da década de 1960. Fomos colegas na turma de engenharia eletrônica na Poli, no final da década de 60. Ele foi o primeiro colocado no vestibular de 66 entre os matriculados na Poli. Então, fizemos vários trabalhos de circuitos, antenas, medidas de tensão, etc.,
nas aulas de laboratório na Poli, que era em dupla. Tá? Ele sempre tirava notas mais altas do que as minhas. E ele sempre tirava essas notas e eu ficava assim, por que será? mesmo quando sendo duplas, né? Fomos monitores de cálculo sob a direção do professor Abrão de Moraes, que muitos de vocês não conheceram, agora é nome de avenida, lá perto do zoológico. Mas, na mesma época, então, sob a direção do professor Abrão, nós escrevemos uma apostila de cálculo diferencial integral. Veja bem, junto com mais 2 colegas de turma, que não encontramos mais ultimamente. E, na mesma época, fomos convidados pelo professor Valdemar Setzer a sermos estagiários no antigo Centro de Computação. Os programas em linguagem Fortran eram codificados em cartão perfurado. Até trouxe um exemplar aqui para mostrar. Eu sou um dos poucos que ainda guarda esse cartão perfurado. E tinha uma máquina que a gente tinha que perfurar os programas na linguagem Fortran, que alguns aqui ouviram falar, né? E depois de formados, através do chefe da matemática aplicada na época, que era o professor Ivan Barros, Queiroz Barros, nós fomos contratados como auxiliar de ensino, o MS6, que já não existe mais, né? Desculpe, troquei a pirâmide. Tá bom, é a idade. E nós demos aulas de introdução à computação, cálculo numérico e, simultaneamente, iniciamos o mestrado em matemática aplicada, que não existia mestrado em computação, exceto na PUC do Rio, tá? E o doutorado também na PUC do Rio. Tá? E fomos colegas do Paulo Feofiloff também, que está aí, ministrando aulas. Quem mais que está aqui? Acho que... Enfim, muitas pessoas. O Paulo de Moraes também dá aula de cálculo numérico, etc. Que mais? Bom, nós tivemos aulas de ciência da computação com um professor chamado Guy Augier de Grenoble, tá? E mais tarde o professor Valdemar voltou do Texas, eu acho, e deu algumas aulas de compiladores e tal, e todas as aulas eram baseadas nos livros do Don Knuth Hopcroft Ullman, que alguns de vocês já tiveram contato, Ivan Flores, Martin Bellman e outros. Tá? São todos livros clássicos, pelo menos na época era. Tá? Agora, tem uma história interessante sobre o Xiang, que é sobre Lisp. Lisp, ou List Processing, é um dialeto do cálculo lambda do professor Alonso Church. E é muito utilizado em inteligência artificial, que é moda hoje em dia, mas naquela época já era muito utilizado em inteligência artificial. E o Xiang, então, escreveu um primeiro núcleo do interpretador Lisp, chamado eval, entre aspas, é uma terminologia, que foi a ideia original do professor Steve Russell, do MIT. E depois escreveu um interpretador Lisp em linguagem Lisp. Tá? A primeira vez que eu vi uma coisa dessas, eu fiquei meio surpreso, mas era o assunto daquela época. Essa operação é chamada de autointerpretação e fez também um bootstrapping, que é um termo técnico, para melhorar o interpretador.
Tá? Atualmente existem vários compiladores Lisp para a linguagem de máquina, que naquela época não existia. Então, um pouco mais de história recente. Em 1976, ele começou o doutorado em Carnegie Mellon com o professor H.T. Kuhn e se especializou em computação paralela e sistólica, que o Fábio já mencionou. Tá? E, voltando à USP, continuou a sua profícua e brilhante carreira, tanto em ensino como em pesquisa e orientação, como já foi dito. Tá? E os primeiros orientandos foram os professores Marco Cubitoso e Kunio Okuda, que faleceram recentemente. Quando mencionava ser do mesmo departamento, ouvia vários elogios a ele de pesquisadores brasileiros e estrangeiros também. Então, para finalizar, parabéns por esse título muito bem merecido. E em nome de todos que tiveram a sorte de conhecê-lo, muito obrigado, Xiang Won-Song. Obrigada, professor Routo. Agora, convidamos o professor doutor Xiang Won-Song para proferir o seu discurso. Senhor diretor, professores, funcionários, amigos e meus familiares. Antes de mais nada, eu quero expressar meus agradecimentos à congregação do IME e ao Departamento de Ciência da Computação. Como vocês verão, tudo que eu faço aqui no IME, que eu fiz no IME, foi com colaboração de colegas. Então, desde já, eu quero compartilhar essa homenagem com meus colegas e colaboradores. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha vida e a minha carreira aqui no IME. Eu nasci na China, em Xangai, durante a Segunda Grande Guerra. A minha infância foi caracterizada por várias mudanças e necessidade de adaptação. Na China, em cada região, naquela época, falava-se, ainda se fala, um dialeto diferente. Como eu nasci em Xangai, eu comecei falando xangainês. Com 6 anos de idade, a minha família mudou-se para Hong Kong. E em Hong Kong se falava cantonês, que é um dialeto muito difícil. Então, eu comecei meus estudos numa escola onde as aulas eram dadas em mandarim, que não é xanganês, mas é a língua oficial, um pouquinho mais parecida com o xangainês. Então, tive que aprender mandarim. Depois, mudei para outra escola, onde as aulas eram dadas em cantonês, porque já falava cantonês. E mais tarde, não terminou ainda, eu mudei para outra escola, onde as aulas eram dadas, todas elas, em inglês. Essa confusão de dialetos e línguas diferentes muito me marcou. Eu acho que ajudou a minha adaptação quando a minha família mudou-se para o Brasil, onde eu tive que aprender mais uma língua. Aí vocês vão perguntar, por que mudar para o Brasil? Por que o Brasil? Bem, o meu pai, em Xangai, era professor da Faculdade de Direito de uma universidade francesa, onde as aulas eram todas dadas em francês. E meu pai era fluente em francês. Depois de mudar-se para Hong Kong, ele pensou em emigrar. E ele tinha ex-alunos da Faculdade de Direito trabalhando no exterior. Ele consultou esses ex-alunos. Um deles trabalhava em Luxemburgo, na Europa, onde francês era uma das línguas oficiais. E outro ex-aluno trabalhava em Saigon,
em Vietnã, onde, naquela época, a França exercia uma influência grande. Então, meu pai contactou esses alunos para possível emprego. Bom, nesse momento, esse ex-aluno de Vietnã mudou-se para um novo emprego numa empresa francesa, sabe onde? Em Taubaté, no Brasil, no estado de São Paulo. Aí toda a minha família acabou se mudando para o Brasil. Eu não consigo imaginar o que eu estaria fazendo hoje se a minha família tivesse mudado para Vietnã. São as vicissitudes da vida. Bom, 6 anos depois de mudar ao Brasil, eu passei nos exames vestibulares e entrei na Escola Politécnica para fazer um curso de engenharia eletrônica. No meu 2º ano, aconteceu algo que me levou para a área de computação. Fiz uma disciplina chamada Cálculo Numérico, em que aprendi a programar em Fortran, e esse curso era dado pelo professor Valdemar Setzer. E, naquele tempo, ele também era diretor do CCE, Centro de Computação Eletrônica, e me convidou para estagiar no CCE, para trabalhar no primeiro computador da USP, um IBM 1620. O CCE, naquela época, era administrado pelo CPQM, Centro de Pesquisas Matemáticas, cujo diretor era professor Cândido Lima da Silva Dias. E o CCE, de então, era um verdadeiro incubador de futuros talentos e futuros professores de computação no estado de São Paulo. Foram estagiários do CCE os professores Imre Simon, Tomás Kowalstowski, Cláudio Lucchesi, Paulo Fiofilov, Waldo Terada e eu, entre muitos outros. Terminei a Poli e entrei no Instituto de Matemática e Estatística, o IME, em 1971, que 1 ano depois da criação do IME. Eu fui contratado como auxiliar de ensino, então fazia mestrado aqui, ao mesmo tempo em que dava aula para a primeira turma do recém-criado bacharelado em Ciência da Computação. Para o doutorado, eu procurei fazer no exterior. Aí, para minha surpresa, fui aceito para o doutorado em Ciência da Computação na Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh, Pensilvânia. Para você ter uma ideia, esse era um dos melhores cursos em computação do mundo. Já nos anos meados de 70, os computadores lá já estavam ligados a uma rede internacional chamada ARPANET. E nós usávamos já naquele tempo correio eletrônico, listas de discussão, onde se podia anunciar a venda de coisas, como numa rede social. Até a máquina de venda de Coca-Cola estava conectada à rede local. Então, podia-se verificar se havia coca gelada sem ir fisicamente ao local da máquina. Terminei o doutorado em 81 e voltei ao Brasil. Fui fazer o doutorado com minha mulher e um filho de 2 anos. Voltei doutorado com mais 2 filhas, nascidas em Pittsburgh. Voltei ao IME em 81 e em 82 fui eleito chefe do Departamento de Matemática Aplicada. Não havia ainda Departamento de Ciência da Computação. Acontece que naquele tempo havia professores titulares no departamento, inclusive o professor Valdir Muniz Oliva acabou de terminar o seu mandato como reitor na USP. Então, para eu ser eleito, os professores titulares e os associados tiveram que renunciar oficialmente à candidatura. Bom, eleito chefe do MAP, comecei a coordenar uma série de iniciativas
para criar uma infraestrutura de informática aqui no IME. E eu vou mencionar algumas dessas iniciativas, porque eu me orgulho muito de ter contribuído. Nos anos 80, não havia nada de informática aqui no IME. Tudo era processado no CCE. Bom, aí já começaram a aparecer os primeiros computadores. Em 1982, o professor Valdemar Setzer conseguiu emprestar um micro da Prológica para ficar no IME durante um ano. Em 84, coordenei um projeto feito pelo Departamento de Matemática Aplicada, a FAPESP, e conseguimos trazer o microcomputador das Scopus com 704K de memória e 2 unidades de disco flexível. Não havia disco rígido. A chegada da máquina era uma sensação aqui no IME. Eu lembro um dia, o professor Caio Dantas, então diretor do IME, trouxe um grupo de diretores de unidades para conhecer a nosso microcomputador. E me pediu para fazer uma demonstração. Aí, mostrei para eles um videogame, um simulador de voo, e todos ficaram encantados. Em 1989, chegou a BitNet. E os professores começaram a usar correio eletrônico. Inclusive, havia uma confusão entre nomes. Correio eletrônico e BitNet eram sinônimos. Então, a pessoa falava um para o outro. Ontem recebi um BitNet. Bom, agora, para usar o BitNet não era muito fácil. Havia apenas 3 ou 4 microcomputadores ligados a BitNet, e todos eles numa sala pequena, no segundo andar do bloco A. Então, para mandar um correio eletrônico, o professor tinha que esperar um micro ficar desocupado, ficar em fila. E para receber é pior. Para receber, o pessoal mandava o correio eletrônico para as secretarias e colocando o nome do professor no subject, no tópico. Aí as secretárias iam regularmente acessar correio eletrônico, imprimia cada mensagem em papel e colocava no escaninho do professor. Muito bem. Em começo dos anos 90, muitos professores já tinham micros na sua sala, 286, mas não estavam ligados em rede. Então, em 1993, coordenei um projeto para a FAPESP e trouxemos a primeira rede local, e era muito mal feita. Era a base de cabo coaxial, que ele constituía de 4 segmentos, cada um com um limite de 180 metros, e o cabo só entrava numa sala onde havia microcomputador, então não dava para expandir. Bom, a instalação era feita no IME mesmo. O pessoal de serviços gerais ajudou a instalar o cabo coaxial, e a conexão do cabo coaxial para cada microcomputador dentro da sala de aula, sala de professor, era feita por mim e pelo analista de sistema Ayrton. E para isso eu tive que subir em mesas e às vezes até subir em armários. Era jovem e cheio de energia. Bom, um ano depois, em 1994, nós pedimos um novo projeto para a FAPESP para aprimorar a nossa rede local. E essa rede já é com a tecnologia de par trançado. E a instalação foi feita por uma empresa. E eu devo lembrar, o cabeça de tudo isso era o professor Arnaldo Mandel. Ele projetou a rede e fazia a manutenção. Quando a rede caía no final de semana, a gente ligava para a casa dele, e ele, que morava perto da USP, ele vinha ao IME para reinstalar a rede.
Em 1995, eu estou terminando, em 1995, foi criado o Laboratório de Computação Paralela. E os membros iniciais eram Marcos Endler, Marco Gubitoso, Cunil Okuda, Dilma Menezes da Silva, Francisco Reverbel e Alfredo Goldman. E o grupo submeteu um projeto à União Europeia e conseguimos trazer um computador paralelo de 16 processadores, um computador alemão de 16 processadores, a um custo de $212 mil na época, e hoje equivalente a R$2 milhões. No ano 2000, foi instalada a primeira rede sem fio, Wi-Fi, no IME, através de um aditivo de um projeto temático coordenado por mim. E acredito que essa rede foi talvez uma das primeiras, se não a primeira rede sem fio instalada numa universidade brasileira. E, finalmente, em 2007, coordenei um projeto FINEP Infra, que, juntamente com uma contrapartida da USP, foi possível construir um prédio anexo ao Bloco C para sediar o Centro de Competência em Software Livre, com sala de professores, laboratório de pesquisa e um auditório. Muito bem, para finalizar, então, eu quero renovar meus agradecimentos e me sinto honrado de poder pertencer a essa categoria de professores que muito admiro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Siang, pelo belíssimo discurso. Esta solenidade está sendo transmitida no YouTube e, neste momento, lerei as participações vindas diretamente do YouTube. Angélica Carioca Andartes manda seus parabéns ao professor Song. Iole de Freitas Druck parabeniza o professor Siang pelo merecido título. Laszlo Tausig manda os parabéns ao professor. Alfredo Goldman diz que gostaria de estar presente, mas está em Viena, no encontro da Sociedade Científica da Área de Computação, e ele deixa os seus parabéns para o melhor orientador de mestrado que ele poderia ter. Lourdes Vaz da Silva Neto diz: parabéns ao professor Siang pelo título. Gostei muito de trabalhar com o senhor. Aprendi muito. Agora, eu farei a leitura do termo de concessão para realizar a entrega do diploma de professor emérito. Termo de concessão do título de professor emérito ao professor titular Siang Won Song. Nos termos do artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo, a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, em sessão ordinária, realizada em 27 de junho de 2024, deliberou, por unanimidade dos membros presentes, outorgar o título de professor emérito ao professor titular Siang Won Song, em reconhecimento pelas inestimáveis contribuições do professor Siang à nossa instituição, à academia e à ciência. Hoje, 1º de novembro de 2024, em sessão solene, a Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo faz a entrega do diploma alusivo ao título de professor emérito ao professor titular Siang Won Song. Lavrado este ato, é ele assinado por todos os membros da mesa e por mim, Daniela Santana Carvalho, assistente acadêmica do IME-USP.
professor Ciang. Neste momento, procederemos com a entrega do diploma de professor emérito pelo senhor diretor e da medalha de professor emérito pelo senhor chefe do Departamento de Ciência da Computação. Medalhas? Estamos entrando nos momentos finais desta sessão solene e agora procederemos ao descerramento do quadro do professor doutor Ciang Won-song, que será integrado à Galeria de Professores Eméritos, localizada na Sala da Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Convidamos o senhor diretor para dar encerramento a esta sessão solene, destinada à outorga do título de professor emérito conferido ao professor doutor Ciang Won-song. Bom, uma vez mais eu queria agradecer a presença de todos e todas. Eu acho que deixa mais rica essa solenidade com mais pessoas estando aqui. E parabenizar uma vez mais o professor Ciang. É realmente uma honra para mim estar nessa posição. E declaro encerrada essa sessão solene e convido a todos por um breve confraternização de fora. Exatamente. Obrigado. A congregação do IME agradece imensamente a honrosa presença de todos nesse evento e agradece a todos que estão acompanhando via YouTube. Aos que estão presencial, convidamos para participar de uma breve confraternização que será realizada no saguão. Desejamos a todos uma excelente tarde. Obrigada.